O governo do Lulúcifer decidiu que vai apoiar a CPMI ou CPI, mas depois que já protocolaram tudo, já recolheram as assinaturas, fica fácil, né? Porque já sabia que ia perder e ia pegar mal ninguém do governo ter assinado. E eles querem participar para tentar jogar a culpa no governo Bolsonaro. Vamos ver aqui a Tartaruga falando. A Tartaruga falou um pouco sobre isso. A tua avaliação é de que essa CPI, diante desse escândalo, ela é necessária? Eu acho que é necessária, eu diria, colocando um pouco da história recente, ela é inevitável. É por isso que o governo resolveu apoiar, porque é inevitável, eles já conseguiram as assinaturas, então vai acontecer. Então é melhor fingir que também quer essa CPI para fingir que realmente quer investigar, mas a gente sabe que não quer porque as investigações vão mostrar que tem muita gente do governo envolvida nessa corrupção. Uhum. Porque nós já tivemos o caso da CPI da Covid, em que a minoria conseguiu, na época a minoria conseguiu uma CPI. O Rodrigo Pacheco custou a aceitar essa CPI, ele tinha que reconhecer. Eu me lembro bem. Igualmente o Hugo Mota, que não quer reconhecer a CPI, mas vai chegar um momento que vai ter que rolar. O povo quer o dinheiro dos velhinhos. Não reconheceu? Eu me lembro de ter questionado aqui em entrevistas o Rodrigo Pacheco a respeito dessa CPI. Finalmente o Supremo garantiu. Isso você tem os números necessários. Olha o estilo do velhinho, moleque. Cara, despojadão, curti. Parabéns, senhor Tartaruga. Se você cumpriu o ritual completo, parece uma tartuguita. Por que o presidente do Senado vai sentar em cima de uma CPI? Ele não tem esse poder. Até que tem, né? Não está pautando a CPI. Ele usa esse poder para agradar governos. Mas olha como eu sou seu amigo. Eu vou segurar essa CPI o máximo possível. Mas, na verdade, chega um momento que se vai ao Supremo e o Supremo dá os ganhos de causa para quem quer a CPI. Qual Supremo que dá ganho de causa para quem quer a CPI? Só para eu entender, senhor Tartuguita. Bom, pensando bem, o certo era dar ganho de causa para quem quer a CPI, mas como o STF também faz parte do governo, pode ser que aconteça o contrário. A moça aqui vai trazer mais informações sobre esse papinho aí de que o governo agora quer a CPMI, porque nós queremos investigar o governo Bolsonaro. Nossa. Vai. Um deputado descreveu da seguinte forma: eles estão batendo cabeça no governo, porque muita gente sabe que vai ser complicado, né? É sempre complicado para o governo, já que o número de casos, né, o volume de fraudes aumentou muito no governo Lula. E é claro que a oposição vai usar isso. Agora, eles também têm a contrapartida de dizer que começou lá atrás, em 2019. Esse foi meio que um mantra, né, do ministro da Previdência ontem, lá no Senado, naquela audiência da qual ele participou, e ele dizia o tempo todo: olha, começou lá atrás, terminou agora. Mano, como é que pode, né? Ninguém tá preocupado em resolver nada. Ninguém tá preocupado em achar os bandidos. Não, nós estamos preocupados em dizer que começou em 2019. Apesar de tudo ter crescido no nosso governo, tipo 25 milhões%, a culpa é do Bolsonaro. A Controladoria Geral da União é um órgão do governo e mandou e chamou a polícia para investigar. Então nós acabamos com essas fraudes, né? Isso veio à tona porque a gente tem uma tolerância zero com corrupção e tal. Moça, a senhora faz stand-up? Nossa, o governo Lula da tolerância zero com a corrupção. As investigações só aconteceram porque a imprensa denunciou e aí ia ficar muito na cara a Polícia Federal não fazer nada, né? A Polícia Federal do Lulu. O governo já está construindo a narrativa dele, mas eles sabem que vai ser muito difícil e desgastante enfrentar a oposição na CPMI do INSS. E aí o que acontece? Por que eles agora mudaram a estratégia? Se antes estavam lá atrás de todos os deputados e senadores que assinaram, dizendo: retira a sua assinatura, isso só vai tumultuar a situação aqui e tal. Por quê? Porque eles não conseguem retirar o número suficiente de assinaturas. E aí, já que vai
ter que passar, né? Vamos fingir que nós assinamos também, porque nós queremos esclarecer os fatos. O pessoal lá no Congresso está dizendo que eles estão sendo muito cobrados pelas bases eleitorais, que estão praticamente dizendo assim, vocês não vão investigar essas fraudes? Os aposentados e pensionistas estão sendo roubados e o Congresso não vai fazer nada, não vai ter CPMI. Então, eles não retiram porque eles estão sendo pressionados na base eleitoral e estão pensando em 2026. Aí, Alcolumbre poderia barrar. Ele está numa fase meio que lua de mel com o governo, né? Super contemplado no governo, foi ele que indicou o novo ministro das Comunicações, viaja com o presidente Lula e tal. Ele até poderia segurar. Mas tem uma estratégia dos senadores de dizer o seguinte, tá, se ele segurar, a gente faz como fez na época da CPI da Covid, que Pacheco, à época presidente do Congresso, também não queria instalar a CPI e o ministro Luiz Roberto Barroso disse, tem que instalar, não pode ser por omissão, não pode ser por conveniência política, e se está dentro dos requisitos dos critérios, tem que criar a CPI. Então, será que o Barroso não fala? Naquela época lá que eu decidi, eu acho que eu me equivoquei. Não é assim que funciona. Quem decide é o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Rapaz, tudo vida. Eles já estão sabendo que é melhor mudar de estratégia e parar de dizer que não vai ter CPMI e dizer, vamos embarcar nessa. Claro que isso causa uma divisão, um racho lá dentro do governo, né? Porque alguns acham que vai ser desgastante de toda forma. Mas tem estratégias. Então, o que eles querem? Convocar ex-ministros do governo Bolsonaro. Paulo Guedes, ministro da Economia, estava sob o guarda-chuva dele, o Ministério da Previdência. A ideia é convocar Paulo Guedes. Convocar o ex-ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Então, ele já tem toda uma estratégia lá. Essa estratégia também de dizer que eles que investigaram, eles que colocaram um ponto final nas fraudes. E o Bolsonaro, a galera do Bolsonaro vai falar que eles fizeram lá a medida provisória para barrar esse tipo de fraude, e aí o PT, junto com o Centrão, foi lá e derrubou essa CPMI, derrubou ali os pontos que dificultavam esse tipo de fraude. E vai ficar nessa lenga-lenga aí. E que começou lá atrás, só que a oposição também não vai aceitar essa bomba no colo deles e vai dizer, mas foi no governo de vocês que isso tomou uma proporção que não tinha antes. Então é narrativa para todos os lados, né? Todo mundo vai apresentar ali seu recorte para as redes sociais. Então até a escalação, quem vai ser escalado para ser integrante dessa CPMI, quem vai estar no comando, eles estão pensando em todas essas questões, em toda essa logística. E aí vem o caixa d'água, o cabeça grávida, o cabeça de nós todos, o sem pescoço, falar um monte de baboseira aqui, ó. Primeira questão importante, acho que a Bira levanta o ponto crucial. O governo está fazendo uma mudança de rota porque não tinha mais o que fazer. Ou seja, já tinha o número necessário para a criação dessa CPI na Câmara e no Senado. Eu já falei isso, moço. O senhor chegou a essa conclusão sozinho? E o Alcolumbre pode fazer um movimento como está fazendo, empurrando com a barriga até onde dá. Mas se empurrar demais com a barriga, tem decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso daí você já tem jurisprudência, inclusive, em relação a isso. Mas jurisprudência no Brasil não vale de nada. Eles mudam assim, ó. O que o governo quer evitar, na verdade, é ser derrotado por decisão do Supremo. Então, agora está encontrando um discurso de que também não foi feito nada no governo Bolsonaro e foi alertado, ou seja, tentar igualar o jogo. E ninguém fala dos aposentados, de ressarcir, de presos, nada disso. Só fica nessa narrativa política. Porque né? O governo está muito emparedado politicamente. É lógico que a oposição vai ter que explicar isso, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não há também qualquer tipo de dúvida em relação ao que aconteceu no governo Bolsonaro, ou seja... Vê, ele dá ênfase, o negócio cresceu, né? Aconteceu de verdade no governo Lula, mas ele sempre dando ênfase ao governo Bolsonaro, mano. Mano, que ódio desses caras, velho. E não é porque eu tô defendendo o Bolsonaro não, viu, velho? É porque eles passam um pano para um governo que roubou bilhões de pobres, pessoas que não sabiam ler e escrever, pessoas com dificuldade de locomoção, o povo que tá lá na área rural, o índio, e ele passando pano. A origem foi lá. Mas o governo tem muito o que explicar.
Então, o governo está numa situação de muita fragilidade, até porque, diante disso tudo, quem fica mais emparedado é o governo, porque já a oposição é a oposição. Nossa, uau! Eu gosto dessas mentes brilhantes que a Globo tem, mano. A oposição é oposição. Não tem, vai para o vale tudo. O governo precisa justificar o fato O injustificável. do Carlos Lupe ter sido alertado, ex-ministro, não ter feito nada. O governo ainda teve uma péssima administração de ter mantido o Lupe durante muito mais do que poderia, porque o Lupe deu fez uma fala desastrosa logo no início e ainda tentou proteger o ex-presidente do INSS. Enfim, não foi para o ataque, ficou na defensiva. E só agora o governo está tentando encontrar uma linha de raciocínio e tentar encontrar Uma narrativa, que é só o que faz esse governo. Vive de narrativas, que quer dizer mentiras, né? ambiente, já que não pode impedir uma CPI, vai tentar pelo menos influenciar. Eu acho que não vai dar para controlar, mas vai tentar influenciar, vai tentar negociar presidência, relatoria. Mano, eles são minoria, como é que eles vão conseguir presidência? Ninguém precisa deles pra nada. Para de falar bobagem, velho. Então já tem nomes aí sendo colocados. Então o governo vai tentar estar presente. Uma pizza em relação a isso acontecendo é muito ruim para governo e para oposição. Porque é preciso já que o Congresso está fazendo uma CPI, é preciso dar uma resposta para esses milhares de aposentados que tiveram descontos de forma ilegal, de forma criminosa. Então é dinheiro de aposentado. É mentira. É mesmo? Caramba, onde você leu isso? Você ficou sabendo quando? Hoje? Pra falar isso aí? Então, é preciso o Congresso dar uma resposta política em relação a isso. Não só para consertar daqui para frente, o futuro, mas também tem que dar uma resposta política para, de fato, quem foi culpado, quem foi omisso. O governo Lula. Foi tudo no governo Lula. 2023, 400 senhas vazadas e mais um monte de coisa no governo Lula. Então, seja no governo Bolsonaro, seja no governo Lula. É preciso dessa resposta, porque o que aconteceu no país é só quem ganha uma aposentadoria de R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.700 sabe a falta que faz todo mês tirar R$ 40, R$ 50 dessa aposentadoria, Trave. Pô, tu falou muito, velho. Fiquei com dó do Tartaruga, mano. O Tartaruga lá em pé, lá com uma dor nas costas, no joelho. Brincadeira, hein? E aqui nós vamos ver o ministre do Lula que foi lá só pra ficar falando que tudo aconteceu no governo Bolsonaro, tudo aconteceu no governo Bolsonaro, tudo aconteceu no governo... Tudo que perguntavam pra ele, em 2020, em 2019 e não sei o que lá. Esse tem mais cara de pilantra do que o outro. Exatamente nesse momento, nesse interregno entre 2019 e 2020. Eita, travou? Peraí. Vamos de novo, mas eu acho que ficou daquele jeito mesmo. Exatamente nesse momento, nesse interregno entre 2019 e 2022, que o ladrão entra na casa. Porque o fim da revalidação e a expectativa anterior que houvesse a revalidação fez com que cerca de 11 empresas se credenciassem, empresas novas, associações novas, se credenciassem no INSS. Aí essas empresas ficaram hibernando, esperando vir um governo corrupto e aí elas agirem, né? Essas empresas que mais tarde descobrimos, agora, durante a operação, descobrimos que eram 100% fraudulentas, a maior parte delas se estabeleceu nesse período. Hélio, a fala do ministro é uma forma de dividir esse escândalo da fraude com o governo Bolsonaro? Pois é, Leandro, vamos lá. O ministro disse hoje que a roubalheira começou no governo Bolsonaro, mas é mentira. Esses descontos fraudulentos já aconteciam no governo Dilma, em 2016. E foi no governo Lula que esse roubo ficou escancarado e chegou então a bilhões de reais. É importante também destacar, Leandro, que nos governos
do Temer, os descontos já iam para sindicatos ligados à esquerda, como o sindicato do Frei Chico, por exemplo. Então não era propriamente um golpe de interesse do governo da época, mas uma fraude operada pela esquerda. É assim, no governo Bolsonaro não identificaram a fraude, mas se identificasse, iria identificar que era a esquerda que estava fraudando. E no governo Lula, tanto o Lupe quanto o Volney foram avisados da roubalheira em 2023, não fizeram nada para fiscalizar. E lá atrás, em 2019, na gestão Guedes, né, eles tinham passado a MP 871 para detectar, corrigir irregularidades nesses benefícios e tal. Então, essa MP 871 passou a impedir o uso da folha de pagamento para fazer esses descontos automáticos. O senador Rogério Marinho, que era na época o secretário da Previdência Social, ele disse agora, semana passada, que na época ele foi procurado pelo deputado Paulinho da Força, pelo Sindinap também, o sindicato controlado pelo PDT e pelo irmão do Lula. O que eles queriam? Reduzir os controles e queriam também que os sindicatos fossem autorizados a conceder benefícios aos aposentados em nome da Previdência. Aí o ministro botou eles para correr, rechaçou a ideia, mas o ministro Lupe recebeu o mesmo pedido do Sindinap no início dessa gestão agora. Tem até fotinho e tudo lá, de todo mundo juntinho, né? Aí o Lupe autorizou a falcatrua, E pouco tempo depois disso, o INSS afrouxou as regras de controle, autorizou que as entidades picaretas simplesmente informassem mensalmente ao DataPrev, que é o sistema de dados da Previdência, informassem o nome dos aposentados que teriam os descontos, sem que houvesse comprovação alguma de autorização para esses descontos. E para piorar, alguns controles que havia, como por exemplo o uso da biometria, prova de vida, proibição de desconto em folha, foram afrouxados pelo Congresso no final de 2022. E os ladrões de velhinhos, então, no governo PT, tiraram proveito desse afrouxamento dessas regras de controle. Tão simples entender, né, gente? Nossa, aí, ó. Outro ponto inacreditável, Leandro, é a cara de pau do ministro da Previdência vir pedir crédito extraordinário para pagar esse prejuízo. Traduzindo, o que é isso? Isso significa tomar mais dinheiro do pagador de impostos para repor o dinheiro que foi roubado do próprio pagador de impostos nessa grande ladruagem. Tá tudo errado, Leandro. Meus amigos, tá tudo errado, mas esse país é todo errado, né? Olha aqui, ó. INSS, Sindicato do Irmão de Lula, filiou aposentados em agência do BMG. E essa agência aqui, ela já teve problemas com descontos ilegais. Mano, os bancos estão envolvidos, consignados tem a ver com os bancos, mano. Sindinap, que tem irmão do presidente Lula como vice-presidente, filiou aposentados do INSS em parcerias com bancos de crédito consignado. Em meio a denúncias de fraudes envolvendo empréstimos consignados no país, aposentados dizem ter sido filiados sem seu consentimento ao Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos da Força Sindical, em agências de correspondentes do banco BMG, na hora que contratarem o crédito com desconto em folha de pagamento do Instituto Nacional de Seguro. Bom, eu não vou ler tudo aqui, é só para saber que o santo aqui está envolvido até o pescoço. E na CPI, com certeza, vai aparecer. E já tem sindicato dizendo aí, né, alguns membros de sindicato, porque deve ter um monte de laranja que vai rodar, que vai abrir o bico. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tomara que abra o bico mesmo. Mas é isso, se você chegou até aqui, like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, me siga no @canal conectado, torne-se membro deste canal por apenas R$ 1,99 e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado.